Fala aí, pessoal, tudo bom? Beleza. Seguinte, vamos falar de um artigo agora, um artigo aqui do Rio Grande do Sul, falando uma revisão sobre a vitamina B12, né? Como medir e quais são os desafios que a vitamina B12 e a deficiência de vitamina B12 causam, né? Todo mundo sabe que a vitamina B12 é fundamental para o sistema nervoso, certo? Ele entra dentro do ciclo de produção da metionina. Metionina é um aminoácido que oferece o radical metil para diversas funções do nosso corpo, das nossas células. Esse radical metil, por exemplo, ele faz a união entre as proteínas do DNA para o DNA ficar fechadinho, tá? Então, essa metilação, tá, é fundamental. Tá? Então, nós temos tanto a metilcobalamina quanto o metilfolato, que vai ser alvo de de uma outra aula ali, né? Mostrando que a deficiência de vitamina B12 pode interferir na função do DNA, ou seja, em todas as funções do nosso corpo, seja muscular, seja memória, seja emoção, enfim. E pode, de fato, gerar diversas complicações graves, como depressão severa, né, e alterações neurológicas importantes na medula, né, porque a deficiência de vitamina B12 especificamente, ele vai pegar uma região da medula que se chama trato graxo e cuneiforme. E a pessoa perde o reflexo, o sentido de vibração nos pés, perde a capacidade de localização das pernas, acaba se batendo e isso pode ser inclusive irreversível. Tá? Bom, o que a gente faz aqui no consultório na prática é pedir tanto a vitamina B12 padrão, beleza? Que o ideal é estar acima de 500, né? E associado à dosagem de homocisteína, tá? E eventualmente o MMA, certo? Então, a dosagem da homocisteína deve estar na faixa de 7, mais ou menos 2. Os exames de laboratório, em vários exames, falam 13, 15, 16, depende do laboratório, mas o nosso alvo seria em torno de 7, certo? Para você otimizar essa metilação do DNA. Então, esse estudo vai falar sobre isso e a importância da vitamina B12 no sistema. Tá? Uma outra coisa que é bastante importante, a partir de 60 anos, tem uma doença chamada gastrite atrófica, em que as pessoas produzem anticorpos antifator intrínseco, o que impede a absorção da vitamina B12 por via oral. Tá? Então, a via sublingual ou a via intramuscular é indicada e é para sempre, certo? Então, isso é uma condição que vai ficar, tá? Perdurar porque é uma doença autoimune. Ou essa mesma outra teoria para essa doença seria anticorpos contra as células que produzem fator intrínseco no intestino, as células parietais. Bom, enfim. Uma outra condição é que a desbiose intestinal cada vez mais frequente na população em função da alimentação, do uso de antibióticos e agrotóxicos e tudo mais, né? Eles interferem na absorção da vitamina B12, né, pelo intestino, né, por diminuir as criptas intestinais e, ao mesmo tempo, as bactérias utilizarem como fonte de energia, uma fonte vital para elas próprias. Né? E isso diminui a absorção da vitamina B12, lembrando que ela é absorvida no ilho terminal. Beleza, pessoal? Bons estudos, divirtam-se aí, aproveitem. Quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês se aprofundarem, maiores são as chances de fazerem boas perguntas. A pergunta, não a certeza. A pergunta é a chave do conhecimento e não a certeza. Quanto mais dúvidas vocês tiverem e mais vocês procurarem soluções, mais perto da verdade vocês estão. Valeu, um grande abraço, até mais. Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério da medicina:
Uma deficiência de vitamina que é super comum, mas que tem consequências, nossa, que podem ser bem complexas e até perigosas. E a resposta para essa pergunta é exatamente o centro do nosso caso de hoje: a deficiência de vitamina B12. Para a gente conseguir desvendar essa história, nossa investigação vai ter 5 partes. Primeiro, os perigos que ficam escondidos. Depois, vamos ver como a B12 funciona como uma chave mestra para o corpo. Aí, a gente entra na falha da primeira pista de diagnóstico, passa por uma perícia médica mais avançada e, no final, a gente vai entender por que isso tudo continua sendo um grande mistério. Então, para começar, vamos entender o que está em jogo. É como se a gente chegasse na cena do crime para ver os problemas graves que a falta de B12 pode causar. Olha, a lista de danos potenciais é longa e bem séria. Afeta o sangue, o coração e, o que é mais crítico, o sistema nervoso. O perigo é que essa deficiência pode ser silenciosa, sabe? Ficar sem sintoma nenhum por muito tempo, o que torna um diagnóstico cedo um desafio gigantesco. O mais curioso dessa história toda é que, por décadas, os médicos sabiam o que funcionava para tratar a doença, mas eles não entendiam direito o porquê. Isso já era um sinal do papel poderoso e ainda meio oculto dessa vitamina. Agora vamos avançar um pouco e entender o mecanismo. Como é que uma única vitamina consegue ser tão importante assim para o corpo inteiro? Pensa na B12 como se fosse uma chave mestra. Ela é a única que consegue ligar duas enzimas super importantes, que são tipo trabalhadores essenciais para as funções vitais do nosso metabolismo. E uma das tarefas desses trabalhadores é justamente controlar a homocisteína, ou HCY, uma substância que, se não for processada direitinho, pode causar uns estragos bem sérios. Aqui a gente vê bem o papel de proteção da B12. Ela chega, aciona a enzima e, pronto, permite que ela transforme um composto que seria prejudicial em um aminoácido essencial para o nosso corpo. É um processo bem elegante. E não para por aí. O segundo trabalho crucial dela envolve outra substância, o MMA. Ele também vai se acumulando até níveis tóxicos se não tiver B12 para ativar a segunda enzima e dar um jeito nele. Então, o ponto central é este. Sem B12 para ativar suas enzimas, o corpo simplesmente não consegue nem se livrar de substâncias tóxicas, nem criar componentes vitais. Isso mexe com a base da síntese de DNA e da proteção dos nossos nervos, o que explica diretamente aqueles sintomas graves que a gente viu lá no começo. Ok, agora que a gente já sabe o que a B12 faz, vamos analisar a principal ferramenta para detectar a falta dela, o exame de sangue padrão, o nosso suspeito de sempre. Por décadas, esse foi o exame de referência. O problema é que, com o tempo, os investigadores descobriram que ele tem uma falha. E uma falha bem crítica. E aqui vem a grande reviravolta no nosso caso. Ficou claro que os resultados do exame nem sempre batem com a realidade do que está acontecendo no corpo da pessoa. A raiz do problema é essa aqui. O teste padrão não consegue diferenciar a B12 que realmente funciona ativa daquela que está ali, mas é inerte. E isso pode acabar mascarando uma deficiência real, o que é bem perigoso. Já que o teste padrão não era tão confiável, os investigadores precisaram de ferramentas de perícia mais avançadas para ter uma visão mais clara da situação. A sacada foi a seguinte: em vez de procurar a vitamina em si, esses testes buscam as impressões digitais que a falta dela deixa para trás quando não está fazendo o seu trabalho. Cada um desses testes mais modernos dá uma pista melhor, mas nenhum deles, sozinho, é perfeito. Cada um tem seus pontos fortes e, o que é crucial, também tem essas limitações. Isso tudo nos leva à conclusão da nossa investigação, que, na verdade, mostra que o mistério, de várias formas, continua sem uma solução definitiva. Pois é, apesar de todo o avanço da ciência, ainda não existe um teste que seja único, perfeito e que todo mundo concorde que é o melhor para diagnosticar essa deficiência. Os pesquisadores concluem o seguinte: diagnosticar os casos antes que os sintomas graves apareçam, isso continua sendo um baita desafio para a medicina de hoje. E a gente não está falando de algo raro, não. É um problema de saúde pública bem grande, que pode afetar até 20% da população e que ainda por cima é difícil de identificar com certeza. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, bem provocadora, que só reforça a importância de, um dia, a gente conseguir resolver de vez esse mistério médico.